Fala galera, eu sou o professor João Felipe, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal João Educa. Hoje estou um pouquinho diferente, pequenininho aqui no canto esquerdo da tela de vocês, porque dentro do nosso projeto Enem nós já começamos aí com as questões comentadas. Então hoje eu vou trazer duas questões aqui para a gente falar um pouquinho sobre elas da área de História e do Segundo Reinado, né? Que segundo aquele nosso levantamento que nós fizemos, está lá disponível no nosso Instagram, no nosso Facebook, é o assunto mais recorrente da prova de História. Então, eu gostaria de começar aqui com duas questões sobre o Segundo Reinado, ok? Então, para a gente começar, eu escolhi aqui uma questão do Enem de 2014, e aí muitas pessoas elas falam, né, reclamam até que a prova de História é uma prova muito extensa, com questões muito grandes e com textos muito grandes. E aí, quando você chegou lá na questão, você já esqueceu do que se tratava o texto. E aqui vai uma primeira dica do nosso vídeo de hoje. Leiam primeiro a pergunta, entendam o que se pede, para que a partir daí, e também já, se você quiser, pode ler as respostas, porque a partir daí você já vai para o texto, sabendo o que você quer, procurando algo específico, e isso pode otimizar e fazer você ganhar minutos preciosos na sua prova, ok? Então vamos lá, vou ler aqui o que se pede dessa questão. Tá? O discurso do autor, no período do Segundo Reinado do Brasil, tinha como meta a implantação do. Então, ele traz um texto, ele vai falar aí, né, que o autor tinha como objetivo, como meta, implantar algo ali no período do Segundo Reinado. E o que é, né? Seria um regime monárquico representativo, um sistema educacional democrático, um modelo territorial federalista, um padrão político autoritário e um poder oligárquico regional. Então, sabendo quais são as opções e lendo, sabendo o que a pergunta cobra, o que ela pede, a gente vai ao texto. Vamos lá. Respeitar a diversidade de circunstâncias entre as pequenas sociedades locais que constituem uma mesma nacionalidade, tal deve ser a regra suprema das leis internas de cada estado. Estado aqui com E maiúsculo, então se trata de país, ok? As leis municipais seriam as cartas de cada povoação, doadas pela Assembleia Provincial, alargadas conforme o seu desenvolvimento, alteradas segundo os conselhos da experiência. Então, administrar-se-ia de perto, governar-se-ia de longe, alvo a que jamais se atingirá de outra sorte. Então, esse é um texto do T. Bastos, está no livro A Província, de 1870, período do Segundo Reinado, e é uma publicação aqui, né, saiu em São Paulo, Companhia Editora Nacional, de 1937, foi adaptado para a prova. Então, do que trata esse texto? Qual era o objetivo? Qual era a meta do autor aqui quando ele escreveu o texto? Ele queria implementar o quê? Um regime monárquico representativo não faz sentido, né? Ele não fala aí nem de monarquia, nem de representatividade direta. Um sistema educacional democrático, o autor também não trata de democracia e muito menos de sistema educacional, então não é isso. Modelo territorial federalista pode ser, uma vez que hoje o Brasil ele é uma federação, mas ele é uma república, né? Então a federação aí são vários estados que compõem uma mesma nacionalidade, o mesmo todo. Então faz sentido ser a letra C. Padrão político autoritário, ele não fala nada de autoritarismo, né? Poder oligárquico regional. Apesar dele estar falando dos regionalismos, ele não fala de poder oligárquico, né? Ele fala, sim, então, de um modelo territorial federalista. Então, a gente marca aqui a letra C, vou colocar aqui como negrito, essa aí, então, sendo a resposta dessa primeira questão, ok? Então vamos lá para a nossa segunda questão de hoje, do Enem 2016, primeiro dia, caderno azul 1, é a segunda aplicação da prova. E esse texto ele também traz uma imagem, algo que é bastante recorrente nas questões de história do Enem, texto e imagem. Eu coloquei a imagem em um outro slide, porque senão ia ficar muito pequeno, né? Então, para facilitar a nossa visualização. Vamos adotar aquela estratégia que eu estava comentando com vocês, primeiro entender o que se pede, para depois a gente ler o texto e a gente também vai dar uma olhada na imagem, ok? Então, ó, no Segundo Reinado, a monarquia brasileira recorreu ao simbolismo de determinadas figuras e alegorias. A análise da imagem e do texto revela que o objetivo de tal estratégia era. Então, ele quer saber
a estratégia adotada pela monarquia brasileira, né, no período do Segundo Reinado, e que tem a ver aí com o que diz o texto e com o que tem relação com a imagem também. Então vamos lá. Era exaltar o modelo absolutista e despótico, era valorizar a mestiçagem africana e nativa, era reduzir a participação democrática e popular, mobilizar o sentimento patriótico e anti-lusitano, ou obscurecer a origem portuguesa e colonizadora. Então vamos ler o texto e observar a imagem. Com seu manto real em verde e amarelo, as cores da casa dos Habsburgo e Bragança, mas que lembravam também os tons da natureza do Novo Mundo, cravejado de estrelas representando o Cruzeiro do Sul, e finalmente, com um cabeção de penas de papo de tucano em volta do pescoço, Dom Pedro II foi coroado imperador do Brasil. O monarca jamais foi tão tropical. Entre muitos ramos de café e tabaco, coroado como um César em meio a coqueiros e paineiras, Dom Pedro transformava-se em sinônimo da nacionalidade. Então é um texto da Lilia Moritz Schwartz, uma historiadora que eu gosto bastante e que está lá no livro As Barbas do Imperador. Então a gente observa aqui, né, essa coroação de Dom Pedro II, então a gente já tem aqui Dom Pedro sendo coroado, é uma xilogravura de 1869, o indígena representando o império, né? Então você tem aí esse símbolo nacional, o indígena, uma construção. A gente tem que lembrar também que o Segundo Reinado é um período de construção de uma identidade nacional, né? Pouquíssimos anos que a gente era independente de Portugal, tá? Então, o que a monarquia brasileira ela queria com esses símbolos que a autora traz aqui no texto, e também que nós podemos ver aqui, né? A questão da coroação, do indígena, dos coqueiros, essa brasilidade, né? Essa questão tropical, dos trópicos que a autora chama atenção. Ela queria exaltar o modelo absolutista e despótico? Não, não parece ser esse o caso. Ela queria valorizar a mestiçagem africana e nativa. Apesar da figura do indígena, nós não temos nada, né, em relação aos africanos, e a escravidão ela continuava existindo aqui nesse período do Segundo Reinado. Reduzir a participação democrática e popular, reduzir algo que não existe, né? Então a gente descarta letras A, B e C. Letra D, mobilizar o sentimento patriótico e anti-lusitano. Era essa a intenção da monarquia? Faz até sentido, mas vamos ler a letra E. Obscurecer a origem portuguesa e colonizadora da própria monarquia, né, que é isso que traz a questão, faz mais sentido, então, ser a letra E. Então, o correto aqui é obscurecer a origem portuguesa e colonizadora, letra E, que faz mais sentido do que a letra D, que você pode ficar em dúvida, né? Ah, a letra D faz sentido, mas qual é que faz mais sentido? Né? O que tem, eu consigo responder melhor ao que se pede. Nesse caso é a letra E. E se você ficar em dúvida, aqui vai uma outra dica para a sua prova do Enem, assinale ali o que você está em dúvida, passe para a próxima e depois você reflete e volta um pouquinho para ela. Inclusive outras questões podem ter alguma relação com essa aqui, ok? Bom, galera, essas foram as nossas duas questões comentadas de hoje de história. Semana que vem nós temos um novo vídeo. Estamos aí com vídeos de outros professores de diversas disciplinas, né? Sociologia, matemática, língua portuguesa, teremos de geografia também. Espero que vocês gostem. Lembre, siga nossas redes sociais, curta nossa página no Facebook, siga nossa página no Instagram, comentem as suas impressões, o que vocês acharam do vídeo, venham construir esse espaço junto conosco e até a semana que vem em mais um vídeo do nosso canal João Educa. Um abraço.